Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Israel Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho de renda fixa, tá? Vou trazer aqui um panorama como primeira aula para a gente tratar desse tema, né? A renda fixa é um ativo, uma classe de ativos que está em voga agora, né? Quando a gente vê uma taxa Selic mais alta, né? Nos 15%, e todo mundo acaba correndo para a renda fixa porque costuma ter um risco menor do que a renda variável, tá? Eu trouxe uma pequena apresentação aqui para a gente ir se guiando, tá? Bom, vamos lá então. Ahn, Bom, primeiro a gente precisa saber o que que é essa renda fixa, né? Do que se trata isso. Primeira coisa que eu queria falar aqui é que a renda fixa, na verdade, ela não é fixa, né? Ela pode ter variações ao longo do caminho, né? E isso vai depender de uma série de fatores, dos indexadores, né? Da marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece. Mas, na média, né, a renda fixa é um empréstimo de dinheiro que remunera algum dos credores, né? A gente tem vários credores que a gente pode emprestar o nosso dinheiro em troco de uma rentabilidade ali indexada em algum tipo de indexador, ou seja, qual vai ser o benchmark da minha aplicação, o que que ela vai estar atrelada, indexada, tá? Então, eu empresto esse dinheiro, em troca eu recebo juros, né? Eu posso emprestá-lo para o governo, por meio dos títulos públicos, por meio também posso emprestar para as instituições financeiras, né, que são os bancos, e, por último, consigo também fazer esse empréstimo de dinheiro para empresas, né? E esses empréstimos vão estar atrelados, sim, a algum tipo de taxa, né? Seja Selic, CDI, a inflação, que é o IPCA, ou uma taxa que é pré-fixada logo no começo, né? Bom, quais são os benefícios de se investir em renda fixa, né? Primeiro é que você tem um pouco mais de previsibilidade e segurança acerca dos seus investimentos. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo prever ali por alto, né? E às vezes prever na vírgula, se for um título pré-fixado, por exemplo, o quanto que eu vou ter de rentabilidade do começo ao fim, né? E isso me garante um pouco mais de segurança para eu não ter incerteza e, nesse sentido, não saber como vai ficar o caminhar desse investimento ao longo do caminho, tá? Então, ele tem também riscos menores, se a gente comparar com uma classe de renda variável, né, como ações, fundos imobiliários, FIINFRAs, derivativos, e também te oferece uma diversificação de carteira maior, né? A gente sabe que quanto mais diversificada uma carteira, menor tende a ser a nossa volatilidade, porque os ativos, a depender da classe, eles têm uma correlação negativa. Então, enquanto um sobe, o outro desce. Isso anula, né, aumenta esse efeito de diversificação, tá? Uma outra vantagem também é a liquidez, né? A gente tem liquidez em ativos de renda fixa, alguns você consegue resgatar um dia depois, outros você consegue resgatar no mesmo dia, né? Alguns, infelizmente, somente no vencimento, mas também não tem possibilidade de eu querer sair dele, né? Dependendo do investimento, a própria corretora faz a recompra desse ativo. E isso é muito importante, né? Principalmente para quem está fazendo ali uma reserva de emergência, né? Ter essa liquidez para sair nos momentos adequados. Às vezes também aparece uma oportunidade de investimentos e a gente pode fazer esse resgate, né? Bom, aqui, como eu já havia comentado, os possíveis credores são o governo, né, que por meio do Tesouro Direto, vou falar de cada um deles rapidamente também, é o mais seguro, né, dos títulos de renda fixa, porque o risco que eu tenho é do governo, né, o risco soberano. No limite, o que ele pode fazer? Ele pode imprimir dinheiro e te pagar, né? Então, é um dos títulos mais seguros, mas não quer dizer que o título não varie no meio do caminho, a depender da classe que você escolher ali, tá? Depender do título. Então, a gente vai subindo um pouquinho aqui na classe de risco, né? Um risco que é menor, mas ele existe, é o risco das instituições financeiras, tá? Esse credor aqui, quando a gente empresta para o banco, né? A gente pode emprestar por meio de vários instrumentos. Então, a gente tem os CDBs, que é o mais simples, que todo mundo já conhece, dos bancões. Tem os títulos
que a gente fala, né, que são incentivados, né, que é LCIs para o setor de imobiliário, LCAs para o agro, e tem essas outras aqui, esses outros ativos que eles são menos conhecidos porque eles são mais investidos por investidores institucionais, porque são geralmente títulos maiores. Enquanto eu consigo comprar um CDB por R$ 100, R$ 1.000, uma letra financeira, por exemplo, é só a partir de 50 mil. Tem umas letras financeiras que são a partir de 300 mil. Então, como nem todos os investidores têm o conhecimento, basicamente os instrumentos são parecidos aqui. A diferença que muda é o aporte, o suporte que ele tem. Tá? Então, aqui, LIG, por exemplo, é para o setor imobiliário, LH também, enfim. E temos, por último, né, os maiores riscos, né, riscos que eu falo, risco de crédito, né, de calote, de eu não receber o dinheiro que eu emprestei, são as empresas, né? Ao mesmo tempo que elas têm um maior risco, elas também oferecem, na média, né, maiores retornos em comparação com esses dois outros ativos aqui, tá? Que são, no caso, as debêntures, né, que podem ser incentivadas ou não, CRIs ou CRAs, que são recebíveis, tá? São papéis que as securitizadoras, que são empresas responsáveis por fazer esse processo, são papéis que eles simbolizam uma dívida de alguém, tá? Então, pode ser uma dívida de uma empresa, pode ser uma dívida de um setor do agronegócio, do setor imobiliário, no caso dos CRIs, né? E também, né, tem um risco maior de realmente não pagamento, de default, que a gente chama. Bom, aqui o resumo básico, né, começando pelo governo, a gente tem como exemplos o Tesouro Selic, né, que é por meio do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma que o governo criou, né, ao longo dos anos 2000 para que o próprio investidor, pessoa física, consiga entrar na plataforma e fazer a aquisição desses títulos. Tá? Antigamente era muito mais difícil, era só por meio das instituições financeiras, e hoje, se eu quiser, eu posso abrir aqui o site do Tesouro Direto até às 18 horas e fazer a compra do meu tesouro. Tá? E a gente tem o Tesouro Selic, que ele é indexado à Selic, né, que atualmente é 15%. Tem o Tesouro Prefixado, que é uma taxa, né, então pode ser uma taxa de 15%, de 14,5%, com vários vencimentos, né, daqui 2, 3, 5, 10 anos. E o Tesouro IPCA+, que ele tem dois componentes, tá? Ele tem o IPCA, que é o que vai fazer essa correção monetária, e esse mais aqui é um componente também pré-fixado. Então, eu tenho IPCA mais 8, por exemplo. Ele vai me pagar o IPCA do ano, né, do caminho ali. Vamos supor que o IPCA fechou em 5, tá? Vai ser esse 5 mais o que eu tinha de pré-fixado, que era 8. Então, 5 mais 8, tá? O risco que eu já falei é o menor de todos, né? O risco do governo quebrar, o que, né, a gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento e que já passou por diversas crises, mas eu acredito que esse risco hoje seja pequeno, tá? Os indexadores, né, que eu falei que são as taxas a qual eles são atrelados, a gente tem aqui a Selic, o IPCA+, e uma taxa pré-fixada, tá? Sobre liquidez, a gente tem liquidez diária, ou seja, se eu quiser ir lá no Tesouro e quiser vender o meu ativo, eu posso vendê-lo a qualquer momento. Só que é oferta e demanda, né? Eu posso ter uma marcação a mercado, ou seja, eu ter prejuízo, né, em relação ao valor que eu apliquei, se forem tesouros que têm um componente prefixado. Então, quais que sofrem marcação a mercado nesse sentido? É o prefixado em si e o tesouro IPCA+, tá? São os que mais balançam e precisa ter uma atenção, né, acerca do objetivo para qual esses investimentos serão feitos, tá? Em relação à tributação, alíquotas são regressivas, a depender do prazo que você está dentro desse investimento. Então, começa em 22,5 e termina em 15. Tem um IOFzinho ali nos 30 primeiros dias, tá? Mas ele começa em 97%, depois vai a zero, depois dos 30 primeiros dias. E eu acho que é isso. A gente pode falar um pouco depois mais sobre. Bom, bancos, né? Bancos são bancos, acho que não precisam explicar. Esse credor aqui é um credor, né, que ele é super conhecido no Brasil, né? A gente tem muitas instituições financeiras no Brasil, a gente tem uma concentração bancária muito alta, inclusive, e aí a gente tem vários tipos de emissões, né? Os CDBs, que eu empresto meu dinheiro para o banco, o LCIs, que o dinheiro também é emprestado para o banco, mas ele vai direcionar esse dinheiro para gerar crédito imobiliário, aqui agronegócio,
LIG também, né? Letras imobiliárias garantidas, enfim. Tem um risco médio, tá? Porque o risco que eu tomo aqui é o risco do banco, né? Então a gente pode ter o banco quebrar no meio do caminho, né? Se eu estou comprando aqui um CDB que ele vence em 2030, se ele quebrar em 2028, como é que fica a minha situação, tá? Os bancos, eles fizeram uma espécie de consórcio, uma concessão em que todos eles contribuem lá um valor fixo para o fundo garantidor de crédito. Porque isso garante uma estabilidade maior no sistema. E aí evita-se que todo o sistema bancário vá para o ralo, que ele quebre, tá? Atualmente, essa proteção ela é de 250 mil por instituição financeira, limitada a R$ 1 milhão por CPF. Então, eu posso ter, né, 250 mil em uma instituição, mais 250 mil em outra. Em resumo, eu posso ter 250 mil protegidos em, no máximo, 4, né, instituições, que daria 1 milhão. E aí eu fico protegido do valor que eu apliquei e também da rentabilidade até a data que foi decretada a falência do banco ou intervenção pelo Banco Central, tá? Indexadores praticamente iguais aos do Tesouro. Geralmente é mais CDI, tá? 105 por CDI, 110% do CDI, né? Mas também tem emissões IPCA+, pré-fixadas, assim como o Tesouro, tá? Tributação regressiva da mesma forma. Começamos aqui em 35. Mentira, essa tabela aqui ela tá errada, viu, pessoal? Vamos utilizar a tabela anterior. Acabou que eu não. É a mesma alíquota que está aqui. Começa em 22,5 e termina em 15. Me perdoem aqui, que essa tabela aqui é da Previdência. Bom, a gente seguindo aqui para o risco maior, a gente vai para as empresas, né? Que é que tem os maiores riscos e geralmente também tem os maiores retornos, tá? Então, aqui a gente tem que ter uma cautela ainda maior, porque as emissões das empresas são chamadas debêntures. Existem também notas promissórias, mas assim, é muito curta, coisa de um dia, então para a pessoa física não faz muito sentido, tá? Então vamos aqui focar nas debêntures que podem ou não ser incentivadas, ou seja, elas podem ser isentas de imposto de renda para a pessoa física. A gente tem os CRIs e os CRAs, né? Os CRIs são papéis emitidos por securitizadoras, são títulos de dívida imobiliários, né? Os CRAs são títulos de dívidas do agronegócio. Eu não vou conseguir explicar a situação aqui do como que essa securitização é feita por causa do tempo, mas é como se a empresa empacotasse uma série de dívidas, tá? Ela paga ali a pessoa que receberia, né, esses recebíveis, ela receberia esse recurso, fica com esse papel, que é o direito da dívida, e revende ele no mercado, ganhando ali um spreadzinho, que é uma diferença entre a taxa que ele pegou e a taxa que ele está vendendo. Bom, como eu disse, o maior risco de todos é o risco do emissor, que é o risco da empresa quebrar, a empresa não conseguir arcar com os compromissos dela. Pode ter presença ou não de garantias, tá? E aí, garantias, a gente tem vários tipos de garantias. A gente tem garantia sênior, né? Tem mezanino e subordinada. A subordinada é o último que recebe ali, o que primeiro distribuem de quem tem as garantias de cota sênior. Aí vai como se fosse enchendo. Aí todo mundo aqui recebeu, aí recebe no mezanino. Todo mundo do mezanino recebeu. Sobrou alguma coisa? Não. Então a subordinada não vai receber nada, tá? Você vai ficar a ver navios nesse sentido, tá? Então é super importante dar uma olhada no rating de risco, né? O rating são nada mais do que notas que agências reguladoras elas fazem essa avaliação de risco para saber se a empresa está saudável, né? Se a estrutura de capital dela está ok e se ela é uma boa pagadora ou não, tá? Aqui no caso da Vale, por exemplo, eu trouxe aqui só um para a gente brincar, para a gente entender. Essa debênture aqui, ó, da Vale, ela vence em 2036. A taxa lá, acho que estava IPCA mais 6, tá? Não dá para vender ela no meio do caminho, como os títulos públicos, né? A gente pode fazer ali os maiores esforços na corretora para tentar fazer a venda, mas assim, se não tiver comprador, não tem liquidez, você não consegue sair desse investimento, tá? Aqui ela é isenta, tem esse leãozinho que explica isso, ou seja, você não paga imposto porque a Vale é uma empresa de infraestrutura, então ela é uma debênture incentivada. Aqui é o preço unitário que eu vou pagar em cada uma delas. E aqui, como eu falei para vocês, tem um rating de crédito dessa companhia, né? Aqui é AAA, Triple A, que a gente fala, é o melhor risco da análise. Eu até trouxe aqui um termômetro que vai de A até C, né?
Quanto mais próximo de A, melhor pagadora é a empresa, tá? Os indexadores é a mesma coisa, né? Na média é também mais IPCA mais ou CDI mais, tá? Eu vejo muito mais IPCA mais no mercado do que CDI mais, mas eu acho que depende muito do cenário, do momento, de como, né, a empresa quer se endividar nesse sentido. Aqui eu já tinha falado, né, da nossa régua de risco. Agora, alguns pontos de atenção para a gente fechar. Conheça primeiro quem que está te devendo, né? Você, nesse caso, é o credor, então você precisa saber se essa pessoa vai ou não te pagar, qual, né, a situação dela, se ela está com um orçamento saudável, no caso da empresa, né? Se o meu limite de risco ali no CDB está adequado, porque eu já vi muita gente alocando mais de 250 mil reais em ativos de emissões bancárias e, eventualmente, se o banco quebrar, a pessoa vai ficar desprotegida, tá? Avaliação de risco, liquidez e tributação, né? Acabou que eu não falei aqui, mas no caso dos debêntures também é uma tributação de renda fixa, então ela começa ali em 22,5 e termina em 15. No caso de não incentivadas, incentivadas não tem IR, tá? Aplicou, legal, resgatou, também não tem IR. Um outro setor que não tem IR são as LCIs e LCAs aqui do setor bancário, tá? E importante falar que a renda fixa é o alicerce de qualquer carteira, tá? Mesmo para investidores que têm uma maior tolerância a risco, porque a renda fixa ela diminui a volatilidade, né? O balanço da sua carteira ela balança menos. Então, é sempre importante ter uma parcela da sua carteira em renda fixa, a depender do seu perfil, tá? Aqui, então, né, como que a gente faz isso? A gente pode diversificar a carteira a depender do perfil do investidor, colocando maiores ativos e proporções a depender do perfil, né? Então, a gente tem baixo risco, médio risco e alto risco. Uma boa equalização de duration da carteira. Duration é o prazo médio de vencimento desses ativos, tá? Então, eu não posso pegar uma carteira e botar uma duration muito longa, de 20, 30 anos, porque isso pode atrapalhar a minha liquidez. Eu não sei como é que eu vou estar daqui 20, 30 anos, como é que vai ter a economia do Brasil, né, a economia global. Então, é bom você fazer ali uma partição, né, uma escadinha, né, de vencimentos, de forma que você consiga manter isso equilibrado para não ter problema nem de liquidez e nem de oscilação muito brusca. Considerar diversificar os indexadores, então não focar só em CDI ou focar só em IPCA, a gente tem que fazer uma alocação estratégica a depender do objetivo que eu tenho, mas também do cenário macro. Então, agora, se o CDI está me pagando, né, se a Selic está me pagando 15%, não faz sentido eu aplicar toda a minha carteira em IPCA+, né? Porque se os juros estão altos, a inflação vai cair. Então, é bom você colocar um pouquinho mais de IPCA, de CDI agora, né, de Selic, e aí, à medida que a Selic for abaixando, você vai migrando o perfil da sua carteira, tá? Então, é super importante você ter esse conhecimento para não fazer coisa errada na carteira, nem sua, né, nem dos clientes. Bom, aqui é um panorama geral, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois com calma. E em renda fixa, o segredo não está no quanto você ganha, mas em como você protege o que você já tem, tá? Então, só lembrando desse componente de proteção da carteira, que é a renda fixa. No mais é isso. Muito obrigado. Aqui está meu nome e o meu contato. Obrigado.